repete bom dia. Não, eu vou repetir. Porque daí o pessoal, bom dia, meus camaradas, meus aliados. Aí, agora sim, vamos lá? Vamos continuar. Vocês viram que eu mandei pro WhatsApp, né? Só conferir aqui o WhatsApp de vocês aqui. Eu mandei pelo WhatsApp o resumo, tá? O resumo do Casa de Pensão, mandei em Word, tá? E mandei os dois PowerPoints que eu trabalhei. Vamos continuar, então? Vamos continuar, porque a gente tava falando, né, cara, de Casa de Pensão. A gente estava falando a respeito da história, né? Que tudo foi baseado numa história real, né? Chamada Questão Capistrano, né? E aí a Luiz Azevedo, que era maranhense, né? Fez o imaginário dele, né? Fez o imaginário dele. E aí é muito importante notar. Onde é que eu deixei vocês? Bom, o menino Amâncio, né? Tinha saído da casa do pai, supostamente para estudar medicina, mas assim, ele estava cagando para medicina, né? O que ele queria era dar tiro, irmão, né? Que a liberdade que até então o pai, muito rígido, né? O proibia, né? Então, também a história também, de uma vez que ele respondeu para o professor, chegou em casa, ele levou um cacete do pai, levou um pau do pai, entendeu? Então, isso fez com que o menino Amâncio ficasse, assim, tímido, entendeu? Não é que é tímido, mas ele, assim, ficasse reservado em casa. Então, ele sabia que em casa ele não podia aprontar, entendeu? Então, é a hora que ele pede para estudar medicina, por quê? Porque ele quer abrir, mano. E ele abre, sai do Maranhão, chega no Rio de Janeiro, eu fico pensando nele todo vislumbrado, né? Rio de Janeiro é como se fosse uma Paris, né? Uma Paris Tupiniquim, né? E daí, logo de cara, vai procurar o amigo do pai, né, cara? O amigo do pai o ajuda tal, e meio que frustra os planos dele. Por quê? Porque o amigo do pai quer que ele fique morando com ele. Ele fala, putz, grilo, e agora? Casa de família, né, tal. Só que daí ele é apresentado aqui. Opa, deixa eu dobrar a tela, né? Que eu não dobrei a tela. Fico aqui mexendo aqui, não dobra a tela. Deixa eu dobrar a tela. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Aí, quando ele chega lá na casa do amigo do pai, né? Ele fica conhecendo a esposa do amigo, uma tal de Dona Hortência. Ele vê a Dona Hortência, né? O nome do cara é Senhor Coqueiro, Senhor Campos, desculpa, Campos, prepare-se para ajudar o seu protegido, mas Coqueiro lhe faz chegar às mãos. Ah, tá, tudo bem. Então, o que acontece? Aí, o Senhor Campos, né, leva ele para casa dele e meio que frustra o plano do rapaz. Mas daí, na hora que o rapaz vê a Dona Hortência, ele fica louco por a Dona Hortência. Ele chega na Dona Hortência, ele dá a entender, mas a Dona Hortência dá uma tesourada nele. Então, ele tá meio assim. Ele, pô, me tesourou e tal, né? É a hora que ele vai encontra um amigo na cidade. O amigo fala, não, vamos almoçar. Esse amigo apresenta outros amigos e eles estão ali numa roda, só de camarada. Lembra? Aí o que o Amâncio faz? Ele paga a conta. Quando os camaradas vê que ele pagou a conta de todo mundo, desperta a atenção do camarada chamado João Coqueiro, né? Tá aqui o João Coqueiro. Né? Na última aula eu falei que o João Coqueiro tinha ficado órfão da mãe. Não, a mãe dele tá viva, tá? Ele ficou órfão do pai. O pai que deixou a herança para a mãe, que é a casa, né? E ele transformou a casa numa pensão. E ele se alia a uma mulher mais velha, que é a Madame Brizat. A Madame Brizat é esposa do João Coqueiro. E daí o que acontece? O João Coqueiro, daí, na hora que vê que o Amâncio paga a conta, ele fala assim, ô, velho, vem conhecer meu estabelecimento de família, não sei o quê. Onde é que você está hospedado? Ah, estou hospedado na casa de um amigo. Não, tudo bem e tal, mas eu quero que você vai conhecer. Deu um cartão tal, e lá foi o Amâncio, todo empolgado, né, aquela história de Rio de Janeiro. Lá foi ele, velho, empolgado. Chegou lá, realmente, dizem que o livro descreve a pensão, e é muito importante, tá? No naturalismo, o lugar é um personagem. Então, assim como acontece na mina Glutum, de Emily Zola, assim como acontece no Cortiço, também a pensão é uma personagem. Então, na pensão, são várias pessoas hospedadas lá. Então, a falsa aparência que o João Coqueiro dá de um lugar distinto, um lugar de família, na verdade, esconde as pessoas, entendeu? Que tem lá as suas patologias, as suas loucuras e tal. E ele é apresentado à esposa, Madame Brizet, e apresentada à irmã do João Coqueiro, entendeu?
a irmã do João Coqueiro, que no caso aqui é a menina Amélia, né? A Melita, né? Apresentada a Melita. Pois bem, assim que ele é apresentado, aí tem todo o avanço do João Coqueiro e da Madame. Não, vem ficar com a gente, vem ficar com a gente. É o que ele faz? Como ele tem as recusas lá da Dona Hortência, que a Dona Hortência meio que tesourou ele, aí o que ele faz? Ele se convence, então beleza, então vou procurar um lugar para mim. E a hora que ele agradece o Sr. Campos, sem brigar com o Sr. Campos, e vai para a pensão. Lá na pensão tá do jeito que ele gosta, né, irmão? Esbórnia e tal. Só que daí o que acontece? Ele também conhece uma outra mulher lá na pensão, uma mulher casada, tá? Essa mulher, o que ela faz? Ela deixa entender tal, que ela quer também, aí o que acontece? Ele acaba sendo o amante dela. O marido sai para trabalhar, que tem os problemas dele lá. O marido sai para trabalhar, a menina fica em casa e o negócio acaba rolando, entendeu? Só que daí o que acontece? É um negócio meio escondido, porque o lugar é um lugar de família, entendeu? E tem que ser escondido por quê? Porque o João Coqueiro tem planos. O João Coqueiro quer empurrar a irmã, porque daí estabiliza todo mundo, entendeu? Pois bem, daí o que acontece? Tem um agravante, o Amâncio fica doente. Ele pega uma doença lá, um troço lá, entendeu? Pega uma doença, aí ele fica acamado. Quem que vai cuidar dele? A Melita. A Melita vai cuidar. E nessa de a Melita cuidar, a Melita vai lá e tem a relação com ele, entendeu? Aí outra mulher também vem cuidar, que daí o João Coqueiro fica esperto, que é a mulher do outro cara, vem também dar uma olhadinha, porque é amigo dele e tal, não sei o quê. E acaba também tendo relações com ele, quer dizer, tá tendo relações com duas ao mesmo tempo, entendeu? Ao mesmo tempo você entendeu, né? Uma hora uma hora outra, mas beleza. E daí o que acontece? O negócio vai criando forma. Só que daí a amante dele, a outra mulher, ela chega nele e fala para ele que os dois não podem ficar juntos porque ela tá se acertando com o marido. Foi legal te conhecer, tal, mas eu tô acertando a minha vida com o marido e tal. Só que daí ela tenta ser amiga dele. Ela fala assim, tô saindo fora, eu tô saindo daqui com meu marido, tá? A gente tá indo para outro lugar, tentar a vida, mas eu vou falar para você, fique esperto, tá? O João Coqueiro não presta, a mulher dele não presta, eles estão tentando jogar a menina para você, para tentar dar o golpe do bom, como se ele precisasse ser acordado, mas tudo bem. Me chamou Corongo mesmo, ele não tinha visto. E aí foi que ele ficou esperto, falei, mas será? Será? E naquela, né, ele com a Melinha que tal, a Melinha não devia ser feia, entendeu? E daí o que acontece? Assim a gente vai vivendo a vida, ele vai recuperando tal, e naquela, tá o João Coqueiro, né, dando uma de sonso que não tá vendo. Só que daí acontece um problema. Qual que é o problema? Papai morre lá no Maranhão. No que o papai morre lá no Maranhão, ele recebe uma carta e a Melita tem acesso à carta, a mamãe chamando ele para ele cuidar dos sufrágios, cuidar da herança, tal, voltar para casa, mesmo que seja para ele retornar para o Rio, mas ele tem que ir lá para resolver. Quando a Melita chega no João Coqueiro e fala, ó, recebeu uma carta, a mãe dele chamou. O João Coqueiro fica com medo do rapaz não voltar. É a hora que ele aperta o rapaz, fala, ó, vem cá, tal, tô ouvindo aí que você recebeu uma carta, que você está pensando em voltar. Só que é o seguinte, irmão, e agora, minha irmã? O que tem, sua irmã? O que tem, sua irmã? Você acha que eu sou tonto, irmão, que eu não tô vendo, velho? Né? Aí você vai ficar com a minha irmã assim, você vai sair fora, não vai dar nada? Né? E aí ele fica naquela, tal, e agora ele é pressionado, e o João Coqueiro fala assim, tal, ele fala assim, mas ela não era virgem, mas daí que ela não era virgem, rapaz, qual é o problema dela não ser virgem? Só que você tá deitando com a minha irmã, isso vai ficar assim? E aí meio que o João Coqueiro consegue uma promessa que o Amâncio fala, não, vou casar, não, vou resolver isso, vou casar, mas eu tenho que resolver o negócio com o pai. Não, você vai casar antes, depois você vai resolver. Entendeu? E dá uma apertada nele. O Amâncio percebe o que tá rolando, ele fala assim, que casal, caramba, entendeu? Não vai casar, não. Nem todo professor é isso mesmo. Aí, Cássio, o Amâncio falou, o quê? Casal, caramba. Ele compra passagem escondido, só que ali na pensão todo mundo sabe da vida de todo mundo. E a Melinha desconfia, ó, ele vai dar o balão, ele vai sair fora. Aí o que o Cássio faz? Liga para a polícia. Talvez seja de admirar você, mas naquele tempo, cara, acho que eu já conversei com vocês a respeito disso, tinha a lei da reparação da honra, irmão. Não é assim, você fica com as filhas dos outros, com as irmãs dos outros, e vai saindo fora. Tem a lei da reparação da honra. Já pensou, cara, se é hoje isso daí? Você tá louco, irmão. Aí o João
vai para as vias de fato, denuncia. E aí a polícia vai pegar, ele contrata um advogado, a polícia vai pegar o Amâncio no porto, já partindo para o Maranhão. No que ele está com as malinhas dele partindo, todo faceiro, que ele vai vazar, né, ele vai fugir. A polícia vai lá, ó, vem cá, quem é você? Eu sou o Amâncio, o senhor está preso, né, por acusação da lei da reparação da honra. E aí prende o Amâncio. Agora o Amâncio está preso. E agora começa o corre. Porque daí o Amâncio tem a grana, o Amâncio começa, contrata advogado daqui. Tem o senhor Campos, o amigo do pai dele, né, que interfere também. A Tayla de Deus saiu da reunião. É internet, cara. Mas beleza. Aí o Campos vem ajudar, e aí o que acontece? Começa um corre, né? O João contrata um advogado, o senhor Teles, o advogado mau caráter pra caramba, entendeu? Então o João Coqueiro promete o mundo e o fundo pro advogado, fala, não, depois que a gente conseguir, não, isso aí a gente paga, não sei o quê. E aí o advogado começa a correria, começa a promover falsos testemunhos, gente para dar o depoimento. O Campos tenta entrar, e o Campos tinha a grana, tenta entrar para ajudar o amigo. Só que o João Coqueiro, o que ele faz? Ele tem acesso a uma carta que o Amâncio escreveu para a dona Hortência. Ele vai lá e entrega a carta. Ó, você está defendendo o cara? Ó, tá aqui, ó. Ele estava de olho na tua mulher. Aí o Campos meio que dá uma saída da situação, entendeu? Porque ele vê que o menino foi de mau caráter com ele, né? Então a situação do menino tá na Berlinda. E deu jornal, cara. Deu jornal, ficou famosíssimo o caso. E aí vai a julgamento. Cheio de testemunha falsa, entendeu? Porque ele prometeu, que não sei o que, não, ele falou, não sei o que. Cheio de testemunha falsa. E o João Coqueiro, quebrado, duro, ele fica prometendo as testemunhas. Ele diz, não, você testemunha para mim, quando eu ganhar um caso tal, aí eu te pago. Então, tipo assim, ele vai prometendo, vai fazendo dívida, entendeu? Com dinheiro que ainda nem tem, nem rola dinheiro ainda. E aí vai julgamento. O julgamento se torna público, é um acontecimento no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Advogado para lá, advogado para cá, o que acontece? O Amâncio é absolvido. O Amâncio é considerado inocente, é liberado. Cara, foi uma festa, né? No Rio de Janeiro, as pessoas... ele promove uma festa no Hotel Paris. O Hotel Paris, ele existe mesmo. E foi lá onde o João Capistrano foi morto, entendeu? Então é tudo baseado na história real. O Amâncio faz uma festa, tal, convida os amigos, paga geral. O João Coqueiro fica com fama de mentiroso. As pessoas passam na frente do estabelecimento do cortiço, da pensão, e xingam ele de mentiroso, pérfido e tal, né? As pessoas que eram as pessoas de bem, que eram as pessoas que pagavam certinho a pensão, vazam, fazem, não vou ficar mais aqui, vou ficar na pensão que o camarada é um mentiroso, tal, né? Um camarada que lida com má fé, lidou com má fé com um, vai lidar com má fé comigo também. E aí os caras abandonam a pensão, quer dizer, a pensão vai falindo. E aí os camaradas que deram falso testemunho começam a cobrar o João Coqueiro. Fala assim, vem cá, irmão, você perdeu, não tem nada a ver com isso. Eu fui lá, falei na frente do juiz, cadê o meu? Que você prometeu, o meu, quero o meu. Quer dizer, todo mundo cobrando. Aí o que ele faz? Ele vai até a escrivaninha do pai dele, né? E lá na escrivaninha tem um revólver. Ele pega o revólver e leva até a cabeça para ele se matar. Só que daí ele pensa assim, não vou me matar não, eu vou matar o responsável disso. E vai atrás do Amâncio. O Amâncio está lá no hotel, a festa durou vários dias, né? Mas ele estava lá no hotel, estava lá hospedado no Hotel Paris, um hotel caro. Ele chegou por trás, do Amâncio, o João Coqueiro chegou por trás e dá os tiros nele, né? Eu não me lembro se era na cabeça ou se foi no peito, eu não me lembro. Mas dá os tiros e tenta correr. No que ele tenta correr, a polícia pega o João Coqueiro, ele é preso, tá? Isso na ficção, mas que reproduz a história real, tá? Quando o menino tá caído lá, que o menino tá morto, né? Ele é levado pro ML, e aí com quem? Com a vinda da mãe dele. A mãe vive porque o menino ficou de ir, não foi, a mãe veio ver o que estava acontecendo. Aí a mamãe chega, no que a mamãe chega, a mamãe vê o corpo dele estirado lá, todo ensanguentado e tal. Foi um assassinato assim, a história real, né, do João Capistrano, foi um acontecimento de...
foi um acontecimento de comoção no Rio de Janeiro. Tanto é que as pessoas chegavam a dar a foto do morto. Adquire aqui uma foto do morto, tal. Aí o pessoal, pô, né, o menino foi morto, tal. E aí a Luiz Azevedo reproduz a história real do João Capistrano. Entende aqui que ele reproduz até com os personagens da vida real, né? Então, esse foi o livro Casa de Pensão, Acaba Morto. Por quê? Por que ele acaba morto? Qual que é a necessidade dele morrer? A necessidade dele morrer, do menino Amanso morrer, é porque ele é consumido pelas pessoas, né, que querem sugar o dinheiro dele, né? Então, é uma metáfora, né? Onde é a lei do mais forte, né, cara? E no caso do mais forte, são as pessoas predadoras, as pessoas que querem o quê? Como é que eu vou dizer? As pessoas que querem sugar você. E o Amanso estava lá, né, para se deixar ser sugado. Ele queria uma vida legal, né, uma vida de prazeres sexuais, tal. Tanto é que tenta investir na Dona Hortência, depois se deita com a Melinha, né, que é a irmã do João Coqueiro, se deita com a esposa do outro cara. Então, o que acontece? Ele vai satisfazendo o desejo dele, que é uma vida de prazer. Só que essa vida de prazer também tem uma segunda mão, que são as pessoas que querem sugar você. Então, sugam o Amanso até a própria vida, até tirar a vida dele. Como alguém sugeriu aí, num determinado momento, foi, até que acabou mal, né? Vamos ler aqui só a temática do meu resumo, só a temática só, tá? Como em O Cortiço, a Luiz Azevedo se torna excepcionalmente rico na criação de personagens coletivos. A Casa de Pensão, tão comum ainda hoje no Brasil inteiro, tem uma vida estudante nas páginas do romance. Aloísio conhecia de experiência própria esse ambiente feito de tantos quartos e tantos inquilinos, tão numerosos e tão diferentes, nivelados pela mediocridade e em fácil decadência moral. O autor faz alguns retratos com evidentes traços caricaturais, a sua velha mania ou vocação para a caricatura, mas fiéis e verdadeiros. Tudo se movimenta diante do leitor. A Casa de Pensão é um mundo diferente. Gente e coisas tomam aspectos novos, as pessoas adquirem outros hábitos, informadas ou deformadas por essa vida comunitária tão promíscua. Aí se encontram e desencontram, se amontoam e se separam tantos indivíduos transformados em tipos, conhecidos às vezes apenas pelo número do quarto. Fulano do 22, fulano do 13, né? Lembra do Chaves? Bruxa de 71, né? Em O Cortiço, no meio social é mais baixo, na casa de pensão é médio, tá? Mas assim também totalmente degradado, tá? As doenças morais, como a promiscuidade, a hipocrisia, a desonestidade, sensualismo, excitantes, né? Ódios, baixos interesses, dinheiro, se misturam também. Doenças físicas, o tuberculoso do quarto 7, que morre na casa de pensão, a loucura e o histerismo de Nini, né, que é, no caso, uma personagem, tá? Foi o que encontrou Amâncio na casa de pensão. A Madame Brizard fora para o Rio de Janeiro para estudar. E num ambiente como esse, quem seria capaz de estudar? É verdade que o rapaz já trazia a sua mentalidade burguesa do tempo, em que ele buscava não era uma profissão, mas apenas um diploma e um título de doutor. Ele, sendo rico, não precisaria da profissão, mas por vaidade de um status, de um anel no dedo e um diploma na parede, essa mania de doutor, doença que pegou no Brasil, já foi magistralmente caricaturada em deliciosa carta de essa de Queiroz ao Eduardo Prado. A nação inteira doutorou. A nação inteira se doutorou. Do norte ao sul do Brasil. Não encontrei senão doutores com toda a sorte de insígnias, em toda a sorte de funções, doutores com uma espada comandando soldados, doutores com uma carteira fundando bancos, doutores com uma sonda capitaneando navios, doutores com um apito comandando a polícia, doutores com uma lira soltando carnes, doutores com prumo construindo edifícios, doutores com balanças misturando drogas, doutores sem coisa alguma governando o Estado, todos doutores.
o próprio Aloysio de Azevedo abandonou a província para buscar sucesso na corte e certamente também um título de doutor. Fechou? Então essa daí seria a crítica do Casa de Pensão. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma questão? Como é que nós estamos aí? Nós estamos bem? Todo mundo tem que se ferrar, mas ninguém presta, né? Eita, pega! Velho, é negro engolindo negro, irmão. Né? Como é que é? O lobo do homem é o homem, como é que é? O lobo do homem é o homem é uma coisa assim, né? É mais ou menos por aí, né? Foi bem, então. Então, dá uma olhada aqui, Casa de Pensão. Vamos lá? Então, vamos lá. Dá uma olhada aqui, Casa de Pensão. Então, aqui eu tenho algumas observações, tá? Do livro que foi tema da UFPR, então tá sempre ali. Aqui um aparato do mesmo slide, tá? Um breve resumo do Aloysio Azevedo. Em Casa de Pensão, a característica do naturalismo presente nessa obra, o determinismo, em que os personagens são modificados pelo ambiente que vivem, pela herança genética, a infância de Amâncio, tá? Então, o menino que foi, como é que eu posso dizer? Ele foi tolhido, né? Ele foi tolhido por uma surra do pai, né? E aí ele cresce tímido, ele cresce, como é que eu posso dizer? Com aquela necessidade de se libertar, né? Nunca viu um moleque na escola? O moleque chega na escola vendo capeta, porque em casa é um santo, né? Eu já vi tanta reunião de pai assim. Aí o pai chega para a coordenadora e fala assim, mas meu filho não é assim, meu filho não faria isso. Eu não faria, hein? Porque ele não faz dentro de casa, porque você sabe que em casa leva um cacete, entendeu? Leva um pau, entendeu? Mas daí sorte o moleque na vida, irmão. Você tá louco, irmão. Aí os Silvestre da vida, né? Silvestre da vida. Então, a herança genética da infância de Amâncio. A sexualização das personagens são badernas, né? Então, o próprio Amâncio ele é pego com outra menina, né? Provavelmente com uma prostituta, tal, na hora que ele é morto, né? A inclinação ao pensamento socialista, em detrimento do pensamento burguês, as intenções burguesas de Amâncio. Então, Amâncio ele quer só um título, né? Ele quer só uma posição social, ele quer gastar grana no pai, não tá nem aí. A crítica aos comportamentos e padrões tradicionais, que são mostrados como hipocrisia nas personagens. O comportamento da Dona Hortência, por exemplo. Por quê? Porque a Dona Hortência dá uma tesourada nele, mas ela se sente elogiada, entendeu? O menino mais novo prestou atenção em mim, ela se sente bonita, entendeu? Então, tudo isso daí também, tá? Muito bem, alguns exercícios, então vamos lá? Faz comigo aqui, rapidinho. Os personagens realistas naturalistas... tá. Têm seus destinos marcados pelo... Nós já fizemos isso daqui, eu acho que como tarefa, tá? Identifica-se esse determinismo por quê? Letra B, pelas forças atávicas ou sociais que conduzem a conduta dessas criaturas. Por quê? Porque o homem ele é fruto do meio, o homem é fruto do momento. Então, por que são forças atávicas? São forças atávicas porque é como se estivesse dentro da natureza do homem, da natureza do homem enganar, da natureza do homem mentir, entendeu? Então é mais forte do que ele, entende? Claro, isso é uma mentira, uma falácia, tá? Mas é o que é retratado na obra, tá? Olha o da PUC do Rio de Janeiro. Estão relacionados abaixo uma série de características do movimento literário. Delas, apenas uma não se refere ao naturalismo. Vamos ver qual que é que não se refere ao naturalismo. Busca da objetividade científica, correto. Idealização da natureza. Não, a natureza não é idealizada. A natureza, inclusive, ela é um pano de fundo, né? E outra, necessariamente não existe a natureza. Existe um personagem. Esse personagem, por exemplo, é um personagem construído pelo homem. É o caso da Casa de Pensão, é o caso do Cortiço, é o caso da mina, do Lutum, é o caso, inclusive, da pedreira, né? A pedreira também é um personagem, tá? Então, a natureza não é idealizada. Não, isso é romantismo, tá? O determinismo é biológico. A tematização do patológico, quer dizer, esse desvio do ser humano, e a aplicação do método experimental. Quer dizer, eu estou provando para você. É o que chamamos de romance de tese. A proposta é provar esse comportamento do homem frente a esse evolucionismo, essa herança animalesca, essa herança animal que o homem, porventura, deveria ter, certo? Dá uma olhada nisso aqui. Releia... Deixa eu ver aqui. Leia atentamente. Segundo a Revolução Industrial, o cientificismo, o progresso tecnológico, o socialismo utópico, a filosofia positivista de Auguste Comte,
O evolucionismo formam o contexto sociopolítico, econômico, filosófico e científico, sociopolítico, econômico, filosófico e científico, em que se desenvolveu a estética realista. Correto, cara? Aí a gente poderia até colocar estética realista e estética naturalista, tá? 2. O escritor realista acerca-se de objetos e das pessoas de um modo pessoal, apoiando-se na intuição e no sentimento negativo. Então, é um sentimento científico, há um cientificismo, tá? Então, ele não apoia-se na intuição e nos sentimentos, não. É um romance que tenta provar uma tese científica, tá? Mais um. Os maiores representantes da estética realista naturalista no Brasil seriam Machado de Assis, Aloysio Azevedo, e aí corre um cara por fora. O nome dele? Raul Pompeia, tá? Então vamos experimentar um pouquinho, não vai dar para experimentar tudo, mas pelo menos vamos experimentar um pouco da obra de Raul Pompeia, tá? Poderíamos citar como característica da estética realista, 3 está certo, tá? Então tá certa 1, tá certa 3. Então supostamente a resposta correta é a letra B, certo? Isso mesmo, letra B. Só vamos ler o 4. Poderíamos citar como característica da estética realista o individualismo? Não. A linguagem erudita? Também não. O realismo sim, o naturalismo que não é erudito, tá? E a visão fantasiosa da sociedade. Negativo, não é uma visão fantasiosa, é uma visão realista da sociedade. Verificamos que em relação ao realismo e naturalismo está correta apenas o que diz no 1 e apenas o que se diz no 3, tá? Acho que acabou. Opa, tem mais um, vamos lá. Pode-se entender o naturalismo como uma particularização do realismo que, vamos tentar? Olha a letra E. Estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta dos personagens. Por que causa e efeito? Porque as pessoas são joguetes, cara, da sua condição humana, a sua condição de pobreza, a sua condição, né, de marginalizados, tá? Vamos só comparar a letra A aqui. Se volta para a natureza, a fim de analisar-lhe os processos cíclicos de renovação. Não, isso parece romantismo, não tem nada a ver. B. Pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas. Negativo, na cidade, irmão. Não é comunidade primitiva, na cidade. Defende a arte pela arte. Não, isso aqui é a próxima escola, chamada Parnasianismo, que a gente vai estudar mês que vem, né? Hoje esse mês não vai dar mais, não. Isto é, desvinculada de compromisso da realidade social. Não, isso é parnasianismo, tá? Letra D. Analisa as perversões sexuais. Olha, isso é boa, né? Condenando-as em nome da moral. Não, não tem condenação, não, irmão. Muito pelo contrário. Escancara, né, essa relação sexual. Tanto é que os folhetins, eles vão ganhando denotação sexual, tá? Os folhetins, eles vão ganhando denotação de pseudo-literatura, tá bom? Tá bom, então. 5. Assinale a alternativa incorreta sobre a prosa naturalista. Vamos lá? As personagens expressam... errado a letra D. Os personagens expressam a dependência do homem às leis naturais. Correto. Lembra? São as forças atávicas, tá? B. O estilo caracteriza por um descritivismo intenso, capaz de refletir a visualização pictória dos ambientes. Então, o cortiço ele é descrito, a casa de pensão é descrita, tá? Os tipos são muito bem delimitados, física e moralmente, compondo verdadeiras representações caricaturais, né? Então, a gente tem o João Coqueiro, né? Que é um cara ambicioso, né? Que tenta estabelecer a vida dele folgando na irmã, né? Então, ele quer um contrato com a irmã para ele dar uma forgada na irmã. Né? A gente tem o João Romão. O João Romão é um tipo de caricatura também. Ele quer, sugando as pessoas, ele quer uma vida melhor, tanto é que ele pensa em mudar de casamento, né? Abandonar a companheira e a favor de uma outra companheira, né? Que vai dar um status social. Você nota que ele não é apaixonado pela filha do Miranda. Ele quer se casar com a filha do Miranda para ele ter o mesmo status que o Miranda, tá? Então é uma caricatura, é um desenho de um ser, como é que é? É um arquétipo, tá? É um arquétipo. Tá, letra D. Tem como objetivo maior aprofundar a dimensão psicológica e religiosa das personagens. Psicológica ficaria por conta do realismo, mas religiosa para nenhum deles, tá? Então a religiosa ficaria mais para o romantismo do que qualquer outra coisa, tá bom? O comportamento das personagens e sua movimentação no espaço determinam-lhe a condição da narrativa. Correto, cara. Tá tudo correto. Ou errado a letra D. Eu acho que acabou lá.
Opa, tem mais um, vamos lá. O romance Casa de Pensão de Luiz Azevedo é tradicionalmente considerado como pertencente à estética naturalista. A esse respeito, é correto afirmar que, tá? Vamos lá, vamos lendo uma por uma. As personagens são sempre remanescentes do meio rural, enquanto-se desajustadas pelos vícios herdados da vida do campo. Não tem nada a ver. Então, a vida é retratada na vida da cidade, tá? A heroína do romance é concebida como um ser angelical, ao mesmo tempo demoníaco, resgatando no século XIX as convenções do amor cortês. Não, isso é romantismo, tá? Não tem nada a ver. C. O narrador apresenta-se claramente na primeira pessoa do singular, justificando assim o privilégio que o naturalismo atribui ao individualismo. Não, o individualismo é romântico, tá? É narrado em terceira pessoa, casa de pensão. O meio social é preponderante, visto que sua influência é decisiva na conduta e na formação do caráter das personagens. Haja vista a lascívia que domina o protagonista. Não. O que é lascívia? Lascívia é a inclinação pelo pecado, né? A inclinação pelo errado. Então a pessoa quer porque quer, ela persegue o errado. Eu quero fazer o errado. Qual que é o errado, né? Qual que seria o certo? O certo seria ele sossegar o facho dele, estudar, fazer o que ele veio fazer. Mas na verdade ele não veio nada disso. Ele veio para ter uma vida sexual ativa, né? Coisa que ele não podia ter lá, porque ele temia o papai. Então ele não podia ficar indo de prostituta em prostituta, senão o pai dele ia quebrar ele no pau, entendeu? Quando ele tá na cidade, ele vê, rapaz, agora ninguém de ninguém, irmão, sou de todo mundo e todo mundo é meu também, entendeu? Então ele vai para cima. Isso é lascívia. A lascívia é quando você persegue o errado, persegue, no caso, né? Um termo bem religioso, né? No caso, você persegue o pecado, entendeu? Você persegue o errado, tá? Letra E. A família é apresentada como uma entidade sagrada, protegida dos riscos eminentes que determinados comportamentos desviantes podem provocar. A gente vê várias famílias deturpadas. A família do João Coqueiro, a família do próprio Campos, né, onde a Hortência ela não cede ao Amâncio, mas ela fica lisonjeada, né, e não conta para o marido, né, porque o certo seria ela contar para o marido, ó, o moleque tá dando em cima de mim, safado, entendeu? A própria família do Amâncio, né, porque o pai pensa que conduziu o menino no lugar certo, no rumo certo, só que a primeira vez que deixa o moleque sozinho, né, o moleque vai para a vida, né? O moleque abandona, né? Então, todas estão erradas, o correto é a letra D. Eu acho que acabou agora. Isso, muito bem. Esse daqui foi para vocês, certo? Isso mesmo. Então, vamos dar só o início, o pontapé. Não vou conseguir falar tudo, mas vou dar um início. Antes, deixa eu ver aqui. Esse latim aqui, Henrique, errar é humano, perseverar no erro, né? É diabólico? Esse é o latim? Errar humanum est, né? Errar é humano. Errar é humano, perceber permanecer no erro é diabólico. Porque é o verbo perseverar, né? Perseverar. Martim Lutero falou que o verdadeiro arrependimento é não fazer mais. Então, na hora que você fala que você... eu tô arrependido, tá? Vai lá e volta a fazer. Que é o caso do Amâncio, por exemplo, né? Ele fica com uma, fica com outra, fala, pô, não deu certo, ele fica com outra e tal. O verdadeiro arrependimento é não fazer mais, né? Aí o João lembrou do seu desgraçado. A gente não fez esses exercícios. Não fizemos, Vinícius. A gente tá fazendo agora, tá? Samuel, errar é humano, permanecer no erro é o cuiabano, meu Deus, o cuiabano. Ai, meu Deus, a gente devia zoar mais os cuiabanos, né, cara? Porque é uma entidade, né? O cuiabano é uma entidade, né, velho? Oh, meu Deus, esse sentimento, né, de cachorro vira-lata que a gente tem, né, em relação aos cuiabanos. Porque, na verdade, a primeira capital foi Cuiabá, né? Não sei se você sabe, mas Cuiabá foi um centro, entendeu? Talvez tão próspero, né? Ou no mesmo patamar, né, na época, a São Paulo, Rio de Janeiro. Cuiabá, ele era acessado, né, via rio, né, Rio Cuiabá. Então, os camaradas acessavam Cuiabá pelo Rio da Prata. Então, o camarada ia pelo Rio da Prata, subia o Rio Paraná, né, e acessava pelo Rio Paraguai, acessava lá o Cuiabá, cara. Então, Cuiabá era o ponto, né, de acesso, por exemplo, à Amazônia, né, na época da corrida da borracha, né, cara. Então, fez Cuiabá ser muito próspera, tá? Cuiabá é muito, muito mais antigo que aqui, muito mais próspero, né? Só que daí o que acontece? Aí foi dividir o estado e tal,
E aí Campo Grande não era para ser a capital, né? A capital era para ser Dourados. Se você prestar atenção no mapa do Mato Grosso do Sul, a gente tem mais cidades próximas de Dourados, né, do que próximas a Campo Grande. Mas como Dourados ficava mais longe da primeira capital, que era Cuiabá, a capital escolhida foi Campo Grande, contrariando algumas pessoas, etc., que queriam a capital como Dourados. Dourados era para ser a capital do Mato Grosso do Sul, né? Do primeiro estado, que era chamado Estado de Maracaju, também era para ter ganho esse nome, né? E aí virou Mato Grosso do Sul, né? E eu acho que desde essa época a gente nutre, né, um determinado, como é que eu vou dizer? Um determinado espírito de concorrência, né, com o cuiabano, cara. O cuiabano é essa frase que é sensacional. É raro humano permanecer no erro. É cuiabano, meu Deus, é cuiabano, né? Tanto é que quando Cuiabá foi eleita, né, como sede da Copa, irmão do céu, que tristeza aqui, né? Jesus, que hoje estamos adiantados. Tomara, né, Patrícia, né? Assim, Cuiabá é uma grande cidade, né, cara? Eu não conheço. Alguém conhece Cuiabá aqui? Quem conhece Cuiabá aí? Falei, eu. Quem conhece Cuiabá aí? Fala, eu. Conhece, Ivan? É legal lá mesmo, cara? O Ítalo já tá colocando nome. Já foi, já, Henrique? Eu nunca fui. A Milker conhece, Isabela também conhece, a outra Isabela também conhece, a Franca. Fernanda, eu nunca fui a Cuiabá. O mais próximo que eu cheguei foi até Sonora. Você morou lá, Ingrid? Olha só. Também nunca fui, Raíssa, nunca fui. Conheço desde que estudei. Se não tivesse ido pra escola, não quer saber, né? Mas assim, você tá louco. Morou em Sonora, é quente lá, hein, velho? Cheguei lá pra casar, uns amigos meu, irmão. O camarada foi casar com uma menina. E falou, queria que você fosse padrinho e tal. Lá fui eu, cara, pra Sonora, irmão. Calor desgraçado. É o fim. Não, eu fui de carro, entendeu? Então, até chegar lá, rapaz do céu. E aí, um calor desgraçado. Aí, os noivos conseguiram um hotel, né? A gente ficou no hotel. O melhor amigo dele, da Isabela, mora em Sonora. Não, gostei da cidade, cara. E aí, participei do casamento, né? Fui padrinho de casamento. A Flor cantou no casamento e tal, entendeu? Então eram amigos mesmo, valendo, entendeu? E aí, qual o nome? A melhor amigo, mora em Sonora. Qual o nome? Quero saber. Aí o pessoal descarregando a chamada já, né? Mas tá cedo ainda, pô, né? E daí o que acontece? Eu fui pra lá, né, cara? Aí, graças a Deus, tinham locaram um hotel pros padrinhos, aí ar-condicionado, né? Puta, eu lembro que eu fui pra festa, comi rapidamente que tinha que comer lá, comida, e já voltei pro quarto, né, cara? Que é pra ficar no ar-condicionado. Eu bati um pé e voltei no outro, né? Cheguei à tarde, foi o tempo da Florzinha se arrumar pro casamento, a gente casou, casamos uma menina, dormimos, no outro dia de manhã, ó, Brucutu, Campo Grande, né? Mas é longe, irmão, você tá doido, né? Então esse sentimento, né, com o cuiabano, mas espero ir um dia lá pra Cuiabá. Vai descarregando o nome aí, deixa eu começar aqui o Casa de Pensão. Cara, Casa de Pensão é um livro muito difícil de se... Ou de Casa de Pensão, não, desculpa, o Ateneu, tá? Então deixa eu só dar a introdução aqui no Ateneu pra gente dar continuidade na aula passada, na aula que vem, desculpa. O Ateneu, cara, ele foi tema do ano passado para a Conveste, tá? A Conveste é o vestibular da FUVEST. A FUVEST, ela veio a pandemia, né, cara? Aí eles reformularam a lista de livros deles, mas só que eles tiraram, acho que metade dos livros, uma coisa assim. Mas só que o Ateneu permaneceu, tá? Então o Ateneu permaneceu na lista da Conveste do ano passado, cara, né? A livro da FUVEST. E aí, a gente tem aqui uma breve biografia, né, do Raul Pompeia. Vou mandar isso aqui no final da aula para vocês, tá? Raul Pompeia nasceu em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, em 1863. Foi estudante do Colégio Abílio, tá? Um colégio interno, tá? Internato do famoso educador Abílio César Borges, o Barão de Macaúbas, onde passou a infância e parte da adolescência, e que mais tarde serviria de base para a composição de sua obra-prima, tá? Então ele tem uma obra-prima, a obra-prima dele é o livro O Ateneu. Ao deixar o Colégio Abílio, ingressou no tradicional Dom Pedro II, que é um colégio que tem até hoje, não sei se você sabe. É um dos... eu ia falar poucos, mas não, né, por causa agora dos institutos federais, né? O Instituto Federal, ele tem nível médio, né?
Mas antigamente eram poucas as escolas federais de nível médio, tá? Uma das padroeiras, uma das primeiras, as pioneiras, né? Foi o Colégio Dom Pedro II, colégio que fica no Rio de Janeiro. Ele está aberto até hoje, tá? É um colégio federal, tá bom? Que é um colégio de segundo grau, né? Ensino médio, tá? Tá lá até hoje o Colégio Dom Pedro II. Saindo de lá para a Faculdade de Direito, republicano e abolicionista, travou amizade com o poeta romântico e líder libertário Luiz Gama. Florianista convicto, isto é, partidário do Marechal Floriano Peixoto, acabou por granjear amigos prudentistas, né? Partidários, então, do presidente Prudente de Moraes. Entre eles, o poeta Luiz Murat e Olavo Bilac. Olha só. Tendo este desafiado a Raul Pompeia para um duelo de morte. Por quê? Eu já vou te adiantar, tá? Faltam poucos minutos, então deixa eu te adiantar aqui a vida do Raul Pompeia. Eu vou mandar para depois a gente entrar no mérito do livro, tá? O livro, cara, ele tem alguma temática homossexual, tá? Por quê? Porque os meninos chegavam no colégio interno, e lá no colégio interno, os meninos mais fracos eram protegidos pelos meninos mais fortes, tá? Só que os meninos mais fortes cobravam essa proteção. Então, de uma certa maneira, não era bom ter protetor, entendeu? Então, gira em torno de uma determinada homossexualidade o livro. O livro fica famosíssimo, mas, claro, uma parte da crítica começa a insinuar que o livro seja uma declaração do Raul Pompeia que ele seja homossexual ou que ele teve experiências homossexuais no tempo do colégio interno dele, do colégio Abílio. E aí começa o que necessariamente hoje não ia ter nada a ver. Deixa o cara lá, irmão. Se o cara teve experiência homossexual, não teve, é treta dele. Só que naquele tempo era um negócio de burburinho. Oh, será que ele é? Será que ele... Olha a cabeleira do José. Será que ele é? Será que ele é? Entendeu? Fica desse burburinho. Só que daí o que acontece? A comunidade dos escritores defendia o Raul Pompeia. Não, isso não tem nada a ver. Quer dizer que agora o cara não pode escrever de nada. Eu defendi o cara. Só que daí apareceu um camarada chamado Olavo Bilac. Olavo Bilac, eu acho, para jogar para a galera, o que ele fez? Ele endossa a desconfiança dos camaradas. Fala assim, não, é verdade, ó, pensa, ó, o cara mora com a mãe até hoje. Não, o cara é mesmo. E aí isso tinha uma música de carnaval, olha a cabeleira, na verdade olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? E daí o que acontece? O Olavo Bilac parece que quis jogar pra galera. Falou, não, ele é mesmo, tal. Cara, aí, você tá louco. Não é assim não, pô. Tem uma florzinha, nada contra, tá? Nada contra. Mas eu sou um cara casado, né, cara? Eu acho que eu sou até velho demais pra essas coisas. Entendeu? Não, eu sou um cara, como é que eu posso dizer? Um hétero convicto, tá bom? Não sou de ouvir molho. Ai, meu Deus. Não, o cara não escuta o Fiuk. Tá nada a ver. Aí o que acontece? O Olavo Bilac meio que joga pra galera. Aí o Raul Pompeia fica louco, porque uma coisa são os repórteres estarem falando, entendeu? Outra coisa é um colega de profissão falar. E daí o Olavo Bilac, ou melhor, o Raul Pompeia desafia o Olavo Bilac para um duelo, porque ele falou contra a honra dele. Só que naquele tempo, a gente está falando final de 1800, já era proibido ter duelo. Mas só que assim mesmo eles vão se enfrentar no duelo, entendeu? E lá no dia do duelo, o Raul Pompeia chega, e a galera chega, o pessoal do Deixadice, você tá ligado? Aham. E daí o que acontece? Na hora que o Olavo Bilac chega, o pessoal aplaude o Olavo Bilac, não sei o quê. E aí acaba, cara, que não teve nada de duelo, entendeu? Não teve nada de duelo. E os dois foram separados. O Raul Pompeia passa uma vergonha desgraçada, o pessoal vai a ele e tal. E acontece que naquele ano, no dia 25 de dezembro, ele ceia com a mãe dele, que ele morava com a mãe, vai até o quarto dele e se enforca, né? Então dizem que foi por causa desse acontecimento. Ele foi lá e se enforcou, tá? Muito bem, então. Tá bom, então? Falei mais que a boca, né? Deixa aí o próximo professor da aula dele, não vou avançar a aula do professor. Tudo bem? Pode ser, então? Pode ser? Um abraço, meus amigos. Tchau, aí, pastor. semana que vem, eu vou mandar o resumo agora do Ateneu, tá? E aí, semana que vem, a gente conversa mais sobre o Ateneu, tá bom? Bom é no Rio, os cria deste do morro roubam metade da...
Beleza, então. Um abraço. Olha o Zazik lá já. Zazik, um abraço, meu rei. Deus te abençoe, cara. Boa aula, viu? Um abraço. A apresentação dele. Zezinho, você tá mutado, meu filho. Tudo bem com vocês aí, de boa? Oba. Defina bem. Quando alguém fala defina bem, eu falo defina a definição. Cara, alguma coisa ficou aí no Meet. Agora ele saiu, beleza. Que tava... Mano, Cássio, o que é isso? É um croissant simpático? O que é isso? Mano, é um croissant, gente boa. Você não quer fechar sua porta hoje, só por garantia? Porque tem uma pessoa passando ali. É, melhor. Aí, passou de novo, aqui os guris já estão assistindo a minha aula por sua causa, André. Que bom, cara. É bom que ajuda a autoestima dela, que bom. Que feio. Nossa, muito feio. Ó, seguinte, vamos fazer uma aula, pessoal, da parte de termometria. Já foi, cara. O negócio é fazer exercício daqui para frente. É a gente pegar e treinar mais, né? A coisa agora já aquele negócio lá o topo do que eu tinha para te falar dessa parte do desmigalhou, não sei. O do Cássio é a coisa mais. Mano do céu. Agora que pode botar GIF na forma de. Você tá falando do. Eu tô comendo, eu tava comendo, eu já parei. O croissant do Cássio tá comendo alguma coisa. Agora, no da Fernanda entrou um gato com a boca do tamanho da garrafa. O Cássio tá transcendendo, cara. Ele começa a brilhar, parece que vai explodir. Mano, cara, fazer a tarefa que é bom nada. Descobrir um jeito. Pergunta para algum professor se ele sabe montar um GIF com a sua imagem. Eu não tenho ideia de como é que faz isso. Pergunta pro Fortuna. Fortuna é sábio nessas paradas. A Fernanda descobriu como fazer um gato ficar com a boca do tamanho da garrafa PET. É o seguinte, senhores. Então, essa parte de termometria, a gente vai fazer o seguinte. De graça do gato. Boquiaberto. Eu vou ler boquiaberto porque tá gravando, mas não tá boquiaberto ali, tá? Tá gato botequeiro. E aí, eu vou falar... Learners gonna learn. Eu vou passar para vocês. Eu fico lendo, mano, as coisas idiotas que vocês mandam, meu Deus. Ó, eu vou passar para vocês aí o PowerPoint do que eu preparei aqui a respeito do fluxo de calor entre os corpos. Beleza? Tem uma outra matéria bem legal. Porque, a bem da verdade, a gente faz exercício, fala de dilatação, faz exercício de dilatação e acabou a matéria. Esse é o problema, entendeu? Então, a gente está bem no bico do negócio. Eu queria ver se eu dava dilatação e dava um pouquinho de ótica para vocês aí, na aula, numa próxima aula aí, porque o passe cobra essa parte de ótica e a apostila dá um vácuo aí em vocês, né? Porque ela acaba não contemplando essa parte do... É porque a gente teve ano passado. Justamente. Mas assim, a gente vê que ano a ano a gente desenvolve uma maturidade diferente. Por exemplo, ano passado vocês viram cinemática, né? Logo no início do ano. Se eu pegar e colocar algumas questões de cinemática aqui, a sua maturidade do primeiro ano não é a sua maturidade do segundo ano. É por isso que a gente pega... agora o Caio está botando uma Frozen boneca flutuando no meio do negócio. Agora todo mundo mostrou que sabe fazer GIF, só eu que sou burro e não sei. Relaxa com isso, Alex. A gente chama mesmo assim. Respeita a sua caminhada, né? Vamos lá. Olha só. Aqui, vamos lá que eu vou seguir aqui com os mecanismos de transmissão do calor. Né? Vocês estão conseguindo ver o meu slide de boa? Então, isso que eu ia perguntar. Você conseguiu arrumar o negócio? Não, cara. Não. É algo incrível, cara. Não sei porquê. Para vocês aí tá aparecendo. Se eu botar em full screen, eu mudo o slide para vocês, não muda. Ou tá mudando agora? Não mesmo. Não muda, né? Fica só a primeira tela, não é isso? Só a primeira tela. Ó,
Tá ouvindo Ó, o blum do meu Mudou computador? nada. Então, é incrível isso. Eu não consigo entender que isso acontece, mas beleza. Então vamos lá, vamos para o modo que vocês conseguem ver. Bom, a primeira coisa. Deixa eu pegar uma água ali enquanto você lê esses slides dessa batata aí. Ô, Caio, dá um sorrisinho. Essa água, deixa eu ver se. Pegou super já, André? Aí, o que eu estou falando aí? Que a gente vai fazer uma convenção muito. Isso, ri da minha bermuda aí, que eu sei que vocês estão vendo a minha bermuda. Ó, a convenção é: toda vez que um corpo receber calor, eu vou adotar um Q positivo. Toda vez que um corpo ceder calor, eu vou adotar um Q negativo. Isso é uma convenção para a gente falar de troca de calor, beleza? Então a gente vai admitir o seguinte, que todo o processo lá da química endotérmico... Meu Deus, cadê o negócio que estava aqui, meu pai? Aqui. Que todo o processo que eu chamar de endotérmico vai ser um processo onde o corpo vai absorver calor. Endotérmico é um processo no qual o corpo absorve calor, né? Então aqui você já pode intuir que se eu tiver um bloco de gelo e ele mudar do estado sólido para o estado líquido através do processo de fusão, esse corpo, ele com certeza, ele absorveu o calor. Certo? E se ele mudar do líquido para o vapor, através de um processo definido como vaporização, com certeza esse sistema absorveu o calor. Quando ele faz essa volta, né, quando eu tendo gás e ele condensa, né, eu tenho um processo de liquefação ou condensação, mas o que é interessante? A gente perceber que da esquerda para a direita, todos os processos são endotérmicos, ou seja, para o bagulho sair de líquido e ir para gás, necessariamente ele vai ter que absorver calor, certo? E quando ele faz o caminho de volta, ou seja, ele vem da direita para a esquerda, né, ele vai ceder esse calor, ou seja, da esquerda para a direita todos os processos são endotérmicos, da esquerda para a direita todos os processos são endotérmicos, da direita para a esquerda todos os processos são exotérmicos ou exotérmicos, né? Ou seja, com o Q negativo. Quer dizer que o que é negativo dentro da calorimetria, né? Todo processo que exala calor, que libera calor, é exotérmico e tende a agregar o material para o estado sólido, traz ele do estado vaporoso, do estado gasoso, para o estado sólido. Interessante perceber isso, né? E você com certeza só tinha pensado até hoje nessa matéria aqui que é do 7º ano, que é do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gasoso, vaporização, do gasoso para o líquido, liquefação, do líquido para o sólido, solidificação. E se for um processo muito rápido, muito bruto, do gás para o sólido ou do sólido para o gás, eu tenho uma sublimação. Beleza? Mas eu quero que você pense assim, ó, se é endotérmico, o Q é positivo, se é exotérmico, o Q é negativo. Segue. Então, quando eu tenho um processo de troca de calor, e eu já estava te falando isso aqui nas outras aulas, que os corpos tendem a alcançar o que eu chamo de equilíbrio térmico, certo? Alcançar o equilíbrio térmico, o que eu tenho? Se eu tenho no meu sistema um corpo que, por alguma razão, absorveu o calor, é porque, com certeza, nesse sistema termicamente fechado, algum corpo cedeu isso. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Na prática, que não importa quantos corpos eu tenho no meu sistema analisando, todo o calor que um ganhar, o outro vai perder, e se eu pensar num sistema termicamente isolado, a soma dessas trocas tem que dar... Zero. Ui, né? A soma tem que dar zero. Tranquilo?
Próximo slide. Mas com qual velocidade ou qual é a precisão desse bagulho de trocar energia térmica? Fala por Zé. Aqui tem uma ideia referente aí. Ai, coceira. É mais ou menos a ideia de vazão. Você lembra lá quando eu falei de vazão nas nossas últimas aulas presenciais? Vazão era um volume por um certo intervalo de tempo. Lembra disso ou não? Aham. Aqui eu vou usar o mesmo sentido, só que eu não vou falar de fluxo de matéria, eu vou falar de fluxo de calor. Então vai ser o quê? O que eu vou interagir aqui entendendo que o volume seria como essa quantidade de calor que está se passando por um determinado local dentro de certo intervalo de tempo. Tá vendo que é uma ideia correlata? Lá era fluxo de água, fluxo de um líquido, não importa. Aqui eu vou pensar em fluxo de calor. Então vai ser quantidade de calor pelo correspondente intervalo de tempo. Fez sentido ou não? Fez sentido. Lá era metro cúbico por segundo, e aqui vai ser calor por tempo, vai ser caloria por segundo, ou, como é energia, né, joule por segundo. Faz sentido. Pode ser, essa caloria eu posso observar, essa quantidade de calor eu posso observar em caloria ou em joule, tanto faz, né? Então eu vou ter que considerar essa energia dentro de certo intervalo de tempo. Eu vou definir isso em joule por segundo ou em watt. Modos de condução ou de transferência do calor, né? O calor pode se propagar de três formas: por condução, por convecção ou por irradiação térmica, né? São processos bem intuitivos aí para a gente não errar esse tipo de questão. Condução. Condução é quando um sólido, né? Um corpo sólido tende a aumentar a vibração das suas moléculas, e aí o calor consegue sair de uma região 1 e vir para uma região 2. Olha aqui o que eu representei para você. Ó. Eu tenho esse bagulho numa temperatura alta, maior do que na temperatura T2, e você tem um fluxo de calor aqui, ó, de cima para baixo, atravessando aí, né, esse corpo sólido. Então, quando eu tenho as partículas, né, do material aumentando a sua agitação molecular uma a uma, você tem uma transferência por condução. Interessante isso, né? É o mais eficiente de todos, seria aí o mais usado na sua cozinha, aí, quando você tem uma panela que está muito quente, aí você fala, puxa, precisava resfriar essa panela, o que eu faço? Coloco ela numa pedra, né? E pouco a pouco a temperatura da panela vai diminuindo, né? Isso é de boa. E quando a pessoa vai cozinhar com uma colher de ferro e deixa a colher lá? Muitos seres humanos fazem isso. Aí gera o evento chamado queimadura, né? A pessoa deixa lá, mexe um pouco e deixa a colher lá dentro. Com certeza você vai ter uma condução aí, porque o metal é um bom condutor, né, de calor, né? Então veja bem, exatamente dentro desse exemplo que você falou, aparece a lei de Fourier. Olha que nome bonito, Fourier. A lei de Fourier fala o quê? Fala que eu consigo mencionar esse fluxo de calor, olha que legal, a partir de algumas coisas. Dessa área de secção transversal, ou seja, quanto mais grosso, mais espesso, mais largo, mais fácil é a ocorrência do fluxo de calor. Quanto maior a diferença de temperatura, ou seja, quanto maior a diferença entre T1 e T2, né, você vai ter aí maior fluxo de calor, né? Outra coisa que é relevante nesse processo da condução dos sólidos, quanto maior a espessura do material, quanto maior a espessura, essa informação aqui, ó, o que você acha? Mais fácil ou mais difícil para o calor passar?
Mais difícil. Mais difícil, não é, cara? Se você observar aqui, ó, a proporção que essa espessura aumenta, o fluxo de calor tende a diminuir. Então, o fluxo de calor é proporcional a essa área, é proporcional a essa diferença de temperatura, mas é inversamente proporcional à espessura. Lógico, quanto mais espesso for o corpo de transmissão aqui no estado sólido, mais difícil é para o calor passar. Por isso que aquela caixa de isopor fininha é baratinha. Se você vai comprar e paga, sei lá, aqui perto da minha casa, no Dilmadona, eles vendem uma caixinha de isopor que não é nem R$10, acho que é 7, 8, sei lá. Só para a pessoa levar os picolés para casa. O isopor é dessa grossurinha, é bem fininho. Se você vai pegar uma caixa de isopor bem grossa, que nem um caderno, que nem uma apostila, puxa, ela vai muito mais matéria, vai muito mais isopor e tem esse L muito maior. Esse L deixa o corpo com uma capacidade de conservação, é muito mais dificultoso para o calor se conduzir para fora ou ser conduzido para dentro, ou seja, tem um isolamento melhor. Então é por isso que ela custa mais caro, vai mais material, engrossa a parede, o que dificulta o fluxo de calor. Não é interessante a gente entender isso? Porque a gente aprende a cozinhar com colher maior. Olha só que interessante, que a pessoa fala assim, e se eu cozinho com uma colher maior? Cara, não tem menção, né? Não tem menção aqui a extensão vertical do corpo, não, desse eixo X aqui, ó. Você não tem menção na fórmula. Olha as menções que você tem. Você tem menção a grossura do metal condutor, do caso da colher, a grossura do talo dela, certo? E tem mensura também a espessura. É verdade, nesse aspecto aí, verdade, entendi o que você falou. É que, na verdade, nesse exemplo, esse L seria o comprimento da colher, porque estaria entre os dois extremos. É como se a colher fosse isso aqui tudo, né? Então, se eu aumento esse L, entendi o que você falou. Se eu aumento esse L, vai ficar mais difícil para o calor se conduzir de uma extremidade para outra. Nossa, mano, você tá com ideia fixa em cozinhar alguma coisa e almoçar, fala a verdade. É porque sempre acontece, porque toda vez que eu vou pegar meu almoço, a minha avó deixa lá a colher de ferro, de metal. Aí eu tenho que pegar um pano para não queimar a mão. Toda vez acontece. Sim, eu sei como é. Mas uma jogada inteligente, você tem razão, é usar uma colher mais extensa. Se eu aumentar o L, verdade. É porque, na verdade, eu pensei assim, quanto mais comprido ele for, maior é o comprimento. Mas, nesse caso, o comprimento é esse L aqui, L de largura. Mas mais distantes são os locais onde você tem T1 e T2. Então, tá certo o seu raciocínio, né? Outra coisa que influencia, irmão, pra você não queimar a mão, é o material da colher. Com certeza você já deve ter essa experiência, que se a colher for de ferro, rapidão ela esquenta e já queima a sua mão. Já uma colher que for de plástico, uma concha dessas de feijão, que eu adoro feijão. Também tá me dando fome agora, que raiva. Você pega com a colher de plástico, né, daquele plástico preto, ela conduz muito menos do que uma colher de alumínio ou uma colher de ferro. Certo? Por quê? Porque existe esse K, que eu chamo de constante de condutividade térmica, que é a facilidade desse material em doar, em operar o transporte, né, das suas moléculas de uma região para outra. Olha aí que legal. Ó. Uma outra expressão que você pode usar é essa aqui. Ó. Talvez você até goste mais dessa. Né? O fluxo, né, fica sendo K, que é a constante de condutividade térmica, o S, que é essa área aqui, ó. O ΔT, que é a diferença da temperatura, e o D seria a espessura, né? Que no caso da colher seria o comprimento, seria isso aqui tudo, o que dificulta aí, quanto maior for a colher, mais fácil para você lidar sem queimar as mãozinhas. Aqui eu coloquei uma tabela
de alguns materiais com seus respectivos coeficientes de condutividade térmica, certo? Alumínio, cobre, tungstênio, ferro, vidro, tijolo, fibra, ar. Então, cada material tem a sua constante K, né, diferente, aí, dependendo, né, da sua integridade química, né? Você vê que os metais têm grandes... Fala. Tipo, quanto maior, mais condutivo ele é? Com certeza, com certeza. Olha aqui o meu exemplo, ó. O cobre e a prata conduzem super bem, ao passo que a água já conduz super mal, o vidro conduz super mal. Meu Deus do céu, não estou conseguindo riscar o negócio. A água conduz super mal, o vidro conduz super mal, o ferro conduz bem, o tungstênio, o alumínio, o cobre e a prata conduzem super bem, certo? Se você pegar, por exemplo, a madeira, né? Está falando de comida, a colher de pau é barata e boa. Por quê? Porque ela é um material que é barato de você produzir, se quebrar não tem problema, e não tem a chance de gerar atrito entre os metais aí, e você comer um pouco de teflon, que é algo bem ruim para a saúde, né? Do revestimento da panela. E olha só, a madeira tem um coeficiente baixo de condutividade térmica, ou seja, é bom você pode até deixar a panela lá com a colher dentro, que ao longo de meia hora, 20 minutos, você não vai notar um grande aquecimento. A madeira não vai ficar aí quente pra caramba, como se fosse uma colher de ferro aí. Beleza? Então, quanto maior a condutividade térmica, o coeficiente de condutividade térmica, mais fácil é para o bagulho transferir o calor. Aí aqui eu estou fazendo um paralelo, né, para falar dessa condutividade aí, porque os iglus são feitos de gelo. Aí o cara fala, poxa, o gelo é gelado, né? Por que eu faço uma casinha para o esquimó morar feita de gelo? Lá não tem madeira. Oi? Lá não tem madeira, faz com que tem gelo à sobra. Justamente. Esse é o primeiro argumento. Por que ele não faz com concreto e com isopor? Primeiro, porque ele não tem essas coisas à mão. Segundo, se você observar, o coeficiente de condutividade térmica do gelo é baixo. A gente tem a impressão de que ele conduz, né, muito bem, né? Porque, na verdade, veja bem, uma coisa é o que acontece, outra coisa é a nossa sensação térmica. Nós botamos a mão no gelo, nós estamos aí a 35, 36 graus. O gelo vai estar a menos 1, 0, 1 grau, vai estar mais ou menos nessa situação. A diferença de temperatura é muito grande. Então, pela nossa experiência, a gente sempre vai achar o gelo gelado. Até cacofônico falar isso. Pela sua diferença de temperatura, você sempre vai achar o gelo gelado. Mas acredite, ele é um mau condutor térmico. Então, se você estiver nessa região interna aqui, ó, jogando o seu League of Legends no celular, é melhor estar aqui dentro do que estar de pé aqui fora. Aqui você está sujeito às correntes de ar e você está sujeito a passar muito mais frio. Olha que louco isso, né? Então, você, por incrível que pareça, nessa situação extrema, como o gelo é um bom isolante, ou um mau condutor, que é a mesma coisa, eu falar que ele é um bom isolante ou um mau condutor é a mesma coisa, né? Então, é melhor o cara ficar interno ao iglu. Aí aqui eu vou falar de um negócio que não é muito comum aparecer nas provas, mas quando ele vai falar da irradiação térmica, né? Deixa eu primeiro falar dessa parte, que depois eu volto. Olha lá. Cadê, mano? Ele está falando... Peraí um pouquinho. Não, deixa. Buguei aqui. Eu vou falar disso daqui a pouco. Peraí. Vamos fazer uma coisa de cada vez. A gente já falou da lei de Fourier. Vamos falar dessa questão aqui, ó. Vamos devagar. Eu falei da lei de Fourier. Vou fazer um exercício da lei de Fourier. Uma panela de alumínio está sobre o bico do gás. A chama se distribui de forma sensivelmente uniforme sobre o fundo da panela. Ou seja, você não tem regiões aí aonde tem mais fogo ou menos fogo. Certeza? A chama se distribui de modo uniforme.
E ele tem uma área de 270 centímetros quadrados e uma espessura de 3 milímetros. Ou seja, ele já falou a área do fundo da panela e já falou a espessura da chapa do fundo da panela. Beleza? A panela contém água em ebulição e daí eu já sei que essa água está a... Oi. Ah, tá, foi uma pergunta. Qual que é a pergunta de novo? A água está a... Fala, gente. Quanto que é a ebulição da água? Ah, 100 graus Celsius. Muito obrigado, hein, cara. Você é gente boa. Desculpa a lerdeza. A água está a 100 graus Celsius e verifica-se no estado estacionário que a água está vaporizando na razão de 250 gramas por minuto. Ou seja, a cada minuto que passa, motoqueiro maldito, a cada minuto que passa, o bagulho está virando 250 gramas de água, vai virando vapor. O coeficiente de condutividade térmica do alumínio é 0,5. O calor latente de vaporização da água é de 540. Nessas condições, a temperatura em graus Celsius na face interior do fundo da panela é... Então vamos lá. A primeira coisa é aplicar a lei de Fourier aí na palhaçada. Ó. Tá, calma, vamos devagar. Olha lá, lei de Fourier. Ele me deu o Ka lá no enunciado. Vocês já vão entender o que eu vou fazer aqui. Esse, meu Deus do céu, vem aqui. Esse K, ele me deu, certo? Vale 0,5 lá do enunciado. Ele falou o quê? Que a área por o qual a chama tem que passar é de 3 milímetros, não é isso? Cadê? Que a espessura de 3 milímetros. Perdão, vamos devagar, ó. Aqui nesse enunciado, ó, a área é de 270 centímetros quadrados, a espessura do fundo da panela é de 3 milímetros. Já tem um negócio aqui que está errado. Ela está entregando gás agora. 270 centímetros quadrados, ok. Esses 3 milímetros, das duas, uma. Ou eu passo esse centímetro quadrado para milímetro quadrado, que não é uma coisa gostosa de fazer, ou eu pego esses 3 milímetros e jogo para centímetro, que vai dar 0,3. Se eu aumentei a unidade, o número tem que diminuir. É por isso que nesse slide aqui, ó, eu troquei esse D por 0,3. Deixei isso aqui em centímetros, porque esse cara aqui já estava dado em centímetros quadrados. Pegou a ideia? Então, olha só que bonitinho. Esse cara e esse cara aqui. Certo? A variação de temperatura vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Certo? Eu sei que em um dos lados, né, da panela já tem água ebulindo. Se tem água ebulindo, qual seria essa temperatura final aqui? 100 gramas? 100 graus? 100 graus. Beleza? O que me resta saber? O que o exercício me perguntou? Quem é esse T0? A pergunta do exercício é: a chama que está aqui, ó. No último slide aqui eu mostro isso. Ó, ele quer saber, já dei um spoiler aqui sem querer, né? Ele queria saber a temperatura dessa parte aqui de baixo. Então ele está te perguntando o T0. Beleza? É isso aqui que ele quer descobrir. Supondo que você não tivesse visto que era 105, vamos deixar isso aqui como incógnita. É aí que o aluno buga. Que ele fala, cara, ele me deu isso aqui. Ele me deu isso aqui. Ele me deu a espessura da panela.
a temperatura final, onde a água está ebulindo, é 100. Quanto que vale a temperatura inicial? Aí o cara fala, cara, mas como que eu vou fazer isso se eu não tenho fluxo? Pois é, você tem o fluxo. Por quê? Se o exercício falou para você, presta atenção. Vocês viram essa matéria no ano passado? Mudança de estado físico, que macete, que moleza ou não? Mudança de estado físico, sim, mas que macete é esse? Quando alguma coisa vai mudar de estado físico, tem que aplicar essa expressão aqui, ó. Que eu pego a massa do material que está mudando de estado físico vezes o valor tabelado do processo que ela está sofrendo. O que ele falou aqui, ó? Ele falou que a cada minuto o bagulho conseguia evaporar 250 gramas. Faz sentido? Mas é o que ele fala. Eu vou botar esse 250 aqui. E esse calor latente desse processo que ele está passando, está dado aqui no texto, ó, que são 540 calorias por grama. Então, eu fazendo essa conta, ó, é só você pensar. Se são 250 gramas e cada grama te pede 540, você, para poder fazer o que esse bagulho está fazendo em 1 minuto, você vai precisar de 135 mil calorias, certo? É o que se exige de energia térmica para pegar 250 gramas de água e fazer ela mudar de fase. É o que se pede para poder bulir, para poder mudar de fase. Presta atenção. Ele falou que esse valor aí grande, esses 135 mil calorias, foram transmitidos ao longo de 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto dá 60 segundos. Faz sentido? Uhum. Então eu vou pegar 135 mil e dividir por 60, que vai me dar o fluxo. Vai me dar 2.250 calorias por segundo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dado e vou substituir aqui, ó. Porque tem dois jeitos da gente... Lembra lá quando eu falei de Bernoulli? Vazão, você calculava ou pegando o volume inteiro e dividindo pelo tempo, ou você fazia área vezes velocidade. Lembra disso? Lembra que tinha duas fórmulas para falar de vazão? Ou não lembra? Lembro. Lembra lá, pessoal? Eu falei lá que tinha um cano. Cara, agora desenhar o cano aqui é maravilhoso. Aí ele vinha para cá. Tá lindo. Tá lindo. Ó, que é área 1 e área 2. Não ri do meu desenho, não, porque eu sei que vocês estão rindo. V1 e aqui era V2. Aí lembra que eu falava que a vazão tinha que ser a mesma? Aí eu fazia A1, V1, A2, V2. Lembra disso? Lembrado. Pô, falei isso tem 2 semanas, ou 1 semana, sei lá, 2. Aí eu falava que a proporção que a área diminuía, a velocidade tinha que aumentar. Que era essa a explicação de quando você estava fazendo xixi, não. Você estava molhando as plantas da sua avó, porque a avó sempre manda a gente molhar as plantas. E você pegava a mangueira e você apertava a ponta da mangueira, o esguicho de água ia muito mais longe. Óbvio. Porque se eu fizesse essa área 2 ser menor do que a área 1, como é que eu compensava essa expressão? Oi, gente, tudo bem? Na velocidade. Ah, muito bem. Era por isso que o esguicho saía com mais força. Então, eu tinha 2 jeitos de falar de vazão, não era isso? Ou assim, ou assim. O que eu estou querendo fazer o paralelo com você aqui? O que eu estou tentando te mostrar? Tem 2 jeitos também. Que o fluxo de calor também tem 2 jeitos de eu calcular. Na verdade, a analogia é muito útil.
Meu Deus do céu. Aí, ó. O que eu fiz? Aqui, ó, eu peguei o fluxo sendo calor sobre tempo. Exatamente como era lá na vazão, ó. Que era volume. Quem está prestando atenção, acho que está entendendo, pessoal. Era volume sobre tempo. Aqui eu estou seguindo o mesmo raciocínio. Só que aqui, ó, eu já peguei esse fluxo. São 2.250 calorias por segundo. É como se eu tivesse. Como se eu estivesse calculando assim. Aí o que eu fiz? Cheguei na outra expressão, joguei esse fluxo aqui, jovem, ó. Pronto, padrinho, montei, ó. Fluxo, condutividade do material, área, espessura do bagulho lá. Aqui, a distância entre os pontos que eu estou estudando e o ΔT, a diferença de temperatura. Facinho, ó. Metade de 270, quanto que dá? 135? Será? Metade. 135. 135, parabéns. Professor, Fala. a Amanda perguntou se todo exercício vai dar o tempo. Não. Os exercícios de lei de Fourier são os mais malucos do mundo. Tem exercício que vai dar o tempo, tem exercício que não vai. O bagulho é louco. Aí aqui, ó. Professor, desculpa te interromper. No simulado vai cair, vai ter essas questões? Quando que vocês têm simulado comigo? Sexta? Acho que sexta. Semana que vem. Semana que vem, mano. Pelo amor de Deus. Cara, eu queria colocar pelo menos uma questão de lei de Fourier, mas eu não vou colocar cascudo assim, não. Eu vou colocar uma questão onde eu te dou a expressão, você já chega aqui, ó, já pau, pedra, garrafa, chinelo. Pronto. Substitui os valores aqui, calcula, acabou o exercício. Obrigado, professor. Sim. Melhor, né? O professor acabou de falar todas as coisas que eu apanhava da minha mãe. E você acha que eu sei como, mano? Minha mãe, na mão dela, mano, eu já apanhei de corda, mano. Não tinha nada pra bater, tinha uma corda, a velha mandou a corda nas minhas costas. E graças a Deus, hoje em dia, eu não tenho nenhum problema. Eu sou uma pessoa normal. Espartano, cara. Treino espartano. Ainda tá bom. Teve um dia que minha mãe chutou um chinelo. Mas é bom, cara. Você, depois da sua vida, poucas coisas te impactam, entendeu? Meu irmão uma vez correu, minha mãe jogou uma panela nele, mano. Tá, porra! Jogou uma panela nele. O guri foi correndo, a mãe do menino falou, menino maluquinho, toma uma panela na cabeça, brau! Jogou a panela, ele caiu, ficou com a perna meio machucada, mas ela falou, olha só, não julga a minha reação, eu só joguei a panela porque você correu. É fácil, ela ia bater com a panela, é diferente. Sim. Ele Toda ação correu, é uma reação. jogou a panela, ainda ficou bravo que o cara Professor. fala. O chão, não aconteceu nada com o chão? Com o chão? Nice! Ele ficou bem? Não, isso É, aí só que tacou se a panela? Não, machucou a perna dele, que ele caiu, e o cabo da panela ficou bambo. Porque panela, você não pode bater nas pessoas com a panela, porque a panela fica, né? Menos mal. Bambo. Ela ficou puta, porque a panela lá gostava, a panela tava velha, mas o cabo ficou bambo, a gente teve que arrumar depois. Olha isso, chorando, pega a chave de fenda lá, tem que arrumar esse cabo. Pensa se quebrasse o chão, pelo menos amorteceu a queda da panela na perna dele e aí caiu no chão. Menos mal, né? O filho Caio, não anda você tá mais, bem? mas quebrou Caio, a você tá panela bem? dela. Ela chorou pela panela. O filho pode não Tô andar muito mais. bem. Sim, filho você faz outro, mano. Isso é um conceito de quem tem filho, entendeu? Por que eu vou fazer questão desse se eu posso fazer outro? Deu errado, eu farmo outro, não dá nada. Do nada aparece a mulher do professor assim, qual é o assunto aí? Ainda bem que ela tá lá pro fundo. Ela vem esses papos, eu queria ser mãe. Eu falo, eu queria uma Lamborghini Diablo 2019. Voar a panela do professor. Cada pessoa quer uma Cuidado coisa. pra panela na cabeça, professor. Só treta. Vocês estão dificultando meu casamento, hein, bicho? Olha lá, 2.250.
dividido por 450 vai dar uma diferença de temperatura de 5. Aí você fala, mano, vou até fechar para vocês olharem pro meu belo rosto. Estão me vendo agora? Não, né? A gente tá te vendo. Tá me vendo? Tem como ver Vocês estão me vendo o meu rosto. você e o slide. O slide Vocês tá estão me preto vendo? pra mim. Agora tá preto o slide, mas dá pra ver você, cara. Ah, vocês estão me vendo? Ó, Você tá com uma camiseta rosa, Imagina um aqui, peito, ó. uma mão na xícara. ó. Aqui embaixo, eu preciso descobrir a temperatura. Mas aqui dentro, nessa água aqui, ó, de dentro, eu sei que ele está ebulindo a A 100 graus. a 100 graus. Pensa um pouquinho comigo. O pessoal tá metendo o nome no bagulho aí, mano. Eu tô no meio do corre aqui. Os caras tá desmerecendo a minha biqueira. Aqui tá a 100. Aqui embaixo, se a diferença é 5 graus, quanto seria a temperatura aqui embaixo? 105? 105. Tem alguns alunos que são incrivelmente inteligentes que eles falam 95. Eu falo, animal, pensa comigo. Se aqui embaixo está em 95 e aqui está em 100, aconteceu alguma mágica. Porque como que embaixo está 95 e em cima está 100? É mais fácil embaixo ser 105, dissipar um pouco pelo evento ali da condução de calor, e em cima ficar 100. Faz sentido, não faz? Faz sentido, tá indo de baixo pra cima. Tem aluno que é impressionante. Cara, acabou minha aula, gente. Se eu fosse Não, tem 2 esperto, minutos. eu falaria que fazia sentido. Mas, irmão, não tem. Se aqui tá 100, aqui embaixo tem que estar mais ou a menos. A mais? A mais, tem aluno que acha que a diferença é 5. Aqui tá 100, aqui tá 95. Você jura que mágica que aconteceu para ganhar 5 aqui, mano? Não tem jeito. O copo. Falar que o copo contém o calor. É uma mágica do fogão, né? É por isso que eu até fiz esse slide aqui, que ele consegue milagrosamente, né? Olha lá, então aqui embaixo tem que estar a 105. Você vê que não é um exercício difícil, é um exercício trabalhoso, né? Você teve que dar um jeito de parir esse fluxo aqui para poder substituir os outros dados que você tinha aqui no bagulho. Beleza? Então, resposta correta aí ficaria a letra D de dragão. Eu vou mandar para vocês mais 3 questões de lei de Fourier. Agora, a minha aula acaba meio-dia e 5. 5. Então, vou deixar vocês almoçarem 3 minutos mais cedo. 2. Cara, cadê o relógio meu? Eu falo uma coisa. Amigo, seu relógio tá um pouco errado. Cara, ó. 1 minuto mais cedo. Aí, Arthur, bem-vindo ao Exército Brasileiro, meu chegado. É nóis. Tô bebendo no copo errado. Tchau pra vocês. O Cássio botou uma Barbie de Satanás numa Barbie anã, né? Porque o fogão é maior do que ela. Ui! Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau pra vocês. Até amanhã. Até amanhã? Não, tá bom. Até semana que vem. Só semana que vem. Puta, mano. Até semana que vem, cara. Sem desespero, tá? Tem pessoal que chora, mas tente se controlar. E qualquer coisa me chama no WhatsApp. Nossa, como Cuidado você sabe com as panelas. disso? Ô, professor, por que toda sexta-feira vem tarefa sua? Porque ele supostamente dá aula no B toda sexta-feira. Entendi. Pessoal, que assim, eu tô direcionando as tarefas. Quando eu dou aula no A, eu mando pro A. Quando eu mando pro B, eu dou aula no B. Mas então, moço, as tarefas são todas seguindo o horário do A. Então você pode mandar na quinta, porque a gente tá seguindo o horário do A. Não, mas só essa semana, Henrique. Não, toda semana. Por isso que o pessoal tá perguntando. A semana que antes, quando a gente tava indo pra escola, a turma do B tava na sala, aí ele seguia aquele horário do B. Só que Sim, a mas turma do B que tava em casa sempre. seguiu o horário do A. Ah, verdade. Deve ter. Não, mano, os caras mandam eu falar. O senhor deu aula em tal sala, manda 3 questões. O senhor deu aula em tal sala, manda 3 questões. Agora, se eles estão respeitando o A ou o B. E também, pessoal, vamos lá, são 3 questões, né? Não é 10, não é 15, são 3. É porque é depois do simulado, amigo. Depois do simulado ninguém quer fazer nada.
A morte é a nossa companheira, né? Então tá bom. Tchau pra vocês aí. Não Um quero bom fazer nada descanso. depois que eu acordo, velho. Professor, Tá, Davi? Fala, Samuel. tamo junto. Tamo junto. MJ. Tchau, professor. Um abraço. Abraço, valeu. Acho que eu tenho que cortar a gravação.